Uma excelente noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco na sala. Bom dia, boa tarde, boa noite para você do YouTube, não sei a hora que você vai estar nos vendo. É um prazer enorme estar com vocês hoje, nessa noite, onde nós vamos trazer uma oportunidade muito interessante mesmo. E é muito legal toda vez que nós começamos as nossas lives, nós temos sempre esses vídeos que faz todos refletirem, né? Refletir nos sonhos, refletir naquilo que às vezes está enterrado, que você desejou um dia, mas hoje não deseja mais. Você começa a desenterrar aqueles sonhos antigos, aqueles sonhos de criança, aqueles sonhos de que se um dia eu conseguir ganhar tal coisa, se um dia eu conseguir chegar em tal posição social, eu vou conseguir realizar. Mas todas as vezes que nós começamos a falar sobre o nosso negócio, eu gosto sempre de fazer uma reflexão. E a pergunta que eu faço hoje é: o que você busca para a sua vida? Muitos buscam ter o carro dos sonhos, outros buscam ter a casa dos sonhos, outros buscam ter aquela tão sonhada liberdade financeira. Só que independente da sua busca, sempre você vai ter 3 opções. Dentro dessas 3 opções, a primeira opção é o emprego, onde você vai trabalhar dentro de um sistema chamado 40-40-40. Você trabalha 40 horas por semana, durante 40 anos da sua vida, acho que até um pouco mais, para se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Então, se você pensa em grandes sonhos, grandes metas, grandes objetivos, além de liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, porque os 3 têm que andar junto, se você tem essas metas, esse objetivo, com um emprego comum, vai ser um pouco difícil de você conseguir. A segunda opção é você ter o seu próprio negócio. Só que para você ter seu próprio negócio, você tem que ter um alto investimento inicial, você tem que ter um capital de giro mensal para fazer esse negócio acontecer até você começar a ter lucro, e você tem que ter uma expertise muito grande para saber o que você está fazendo, porque senão você pode virar estatística. E isso a gente fala logo pelo nosso aplicativo. O nosso aplicativo, que nós sabemos que nós temos 2 fases de investimento para qualquer aplicativo, mas o nosso aplicativo, ele precisou, lá em setembro, quando nós começamos a trabalhar ele precisou de um alto investimento inicial. Um alto investimento inicial, onde foi necessário investir em corpo jurídico, em corpo contábil, em todo um corpo corporativo, na ideia, na plataforma, na empresa de TI, em toda a parte de marketing. Então, existiu um investimento inicial muito grande e também precisou de um capital de giro
que ele possa ter vindo até hoje. Até hoje. Por que até hoje? Né? Porque hoje nós temos algo fantástico para entregar na mão de vocês, fantástico na mão de vocês. Mas hoje, o mais importante dentro de toda essa opção é a terceira opção, que é o nosso aplicativo MRP Mob, que é a mobilidade que te enriquece dentro de uma oportunidade acessível a todos. Mas antes de falar do mercado de aplicativo de mobilidade, né, a gente precisa entender um dado muito importante. Em 2024, o mercado global movimentou 100 bilhões de dólares no Brasil e 10 bilhões, 100 bilhões de dólares no mundo e 10 bilhões no Brasil. Isso é muito importante nós entendermos o tamanho desse mercado que nós vamos se envolver. Um mercado que a nível global movimenta 100 bilhões de dólares significa que é um mercado altamente aquecido, um mercado de muita movimentação. E no Brasil, a movimentação de 10 bilhões em 2024. Mas quando nós olhamos por um montante tão interessante, quando nós falamos de movimentação financeira, que a pergunta que vem é: como funciona o aplicativo de mobilidade? E é muito simples. Hoje nós somos intermediários. Conectamos os motoristas aos passageiros, cobrando uma taxa final na corrida. É muito importante entender esse detalhe, porque quando nós olhamos para esse slide, nós entendemos que lá atrás, na primeira fase de investimento da nossa mobilidade, onde nós falamos que para ter o seu próprio negócio, isso é verdade, é necessário um alto investimento inicial, e esse investimento era para chegar até essa fase de hoje, essa fase do pré-lançamento, aonde no lançamento do nosso aplicativo, nós vamos ser tão somente intermediário, porque nós entendemos hoje, o verdadeiro empreendedor, o verdadeiro investidor é o motorista. É o motorista que é o dono do carro, o motorista que é o dono do tempo, é o motorista que faz o trabalho. Então, na verdade, é o motorista que banca toda essa corrida. E quem paga essa corrida é o passageiro. Então, isso tem que ficar muito bem claro para nós, que o mercado ele é bilionário, e depois que o aplicativo está pronto, que já é o nosso caso, nós não passamos de meros intermediários. E é muito importante a gente entender que nós não investimos nenhum real para a corrida acontecer. É sempre o motorista, sempre o motorista. Então, sejam muito bem-vindos à MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. Mas como que funciona hoje o nosso aplicativo? Funciona em 3 passos muito simples. Primeiro passo, você vai ter que baixar o nosso aplicativo. Você vai receber o link da pessoa que te convidou, que te apresentou esse negócio. Você vai ser direcionado ou à Play Store ou à Apple Store e você vai baixar o aplicativo. Segundo passo, dentro do aplicativo, você tem um link individual exclusivo que é só seu. Através desse link, você vai convidar todos os seus amigos. E o terceiro passo, você começa a ganhar dinheiro. E é simples assim. Você vai entrar no mundo da mobilidade e começar a lucrar. Mas quais são as vantagens exclusivas hoje do nosso aplicativo de mobilidade? E a primeira vantagem é que ele é 100% gratuito. 100% gratuito. Mas se a gente for pensar, eu gosto muito de falar em todas as apresentações, quando nós falamos de uma vantagem exclusiva, ser 100% gratuito não torna uma vantagem exclusiva. Na verdade, tem que ser uma obrigação da nossa parte. Porque hoje todos os aplicativos de mobilidade, eles são 100% gratuitos. Então, por mais que isso seja uma vantagem, na verdade também tem que partir de uma obrigação da nossa parte, porque não teria nenhum sentido hoje nós cobrarmos para baixar o nosso aplicativo ou até mesmo para usar o nosso aplicativo. E aí, a segunda vantagem exclusiva são as taxas competitivas. Mas quando eu olho para essa segunda vantagem de taxa competitiva, eu consigo enxergar que isso também é uma obrigação da nossa parte. Porque se as nossas taxas elas não forem competitivas, isso não vai ser atraente para que os motoristas possam começar a usar, a trabalhar, a prestar um serviço
através do nosso aplicativo, e muito menos os passageiros de usar o nosso aplicativo, né? E a gente lembra, no começo dessa apresentação, que nós só ganhamos dinheiro a partir de agora se o motorista ele baixa o nosso aplicativo e se o passageiro ele usa o nosso aplicativo. Mas a nossa terceira vantagem, essa é exclusiva, e essa é exclusiva de verdade. Inclusive, está patenteada esse modelo de negócio no que diz respeito ao aplicativo de mobilidade, que é você ter uma oportunidade de ter uma renda passiva e ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas como que se dá o nosso modelo de receita hoje? Hoje nós cobramos 21% de cada corrida. E essa taxa ela é fixa em todo o território nacional. Então, qualquer corrida, independente do horário, independente do valor, sempre nós vamos cobrar 21%. Desses 21% que nós cobramos, isso é 100% do nosso lucro. Então, desses 21% de todas as taxas que nós cobramos, esse é a somatória de 100% do nosso lucro. De 100% do nosso lucro, 45% nós entendemos que faz parte da nossa segunda fase de investimento. Lembra que a primeira fase de investimento é deixar o aplicativo pronto e funcionando para que ele possa ser entregue para todos os usuários de uma maneira gratuita? Essa é a primeira fase. E aí a segunda fase de investimento é que vai determinar se nós vamos ter sucesso nesse negócio ou não. Então, de 100% do nosso lucro, 45% nós investimos nessa segunda fase do investimento, que é no nosso marketing, onde o nosso marketing ele é de uma maneira muito simples. Ele se dá em 5 gerações, onde dentro dessas 5 gerações você vai receber uma bonificação por ter indicado as pessoas a usar o nosso aplicativo. E aí, na nossa primeira geração, no nosso primeiro nível, como que eu consigo formar o meu primeiro nível? Toda vez que eu baixo o meu aplicativo, eu tenho o meu link exclusivo, e esse é individual de cada pessoa. Para todas as pessoas que eu mando o meu link, e as pessoas baixam o aplicativo gratuitamente, elas vão fazer parte do meu primeiro nível, da minha primeira geração. Todas as vezes que essas pessoas fizerem uma corrida, independente do valor, independente do dia, independente do horário, você vai ganhar 20% do lucro dessa corrida. Por que você ganha 20% do lucro dessa corrida para poder ficar mais esclarecido? Nós cobramos 21% de taxa de todas as corridas. Então, esses 21% é 100% do nosso lucro. De 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% do nosso lucro e dividimos em 5 níveis. Então, significa que todas as pessoas que fazem parte do seu primeiro nível, da sua primeira geração, todas as vezes que elas fizerem uma corrida, você vai ganhar 20% do lucro dessa corrida. E aí, na sua segunda geração, a sua segunda geração sempre parte da indicação direta de quem faz parte da sua primeira geração. E na sua segunda geração, no seu segundo nível, toda vez que as pessoas fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% do lucro da corrida. Na terceira, na quarta e na quinta geração, você vai ganhar 5% de todas as corridas. De todas as corridas. E quando nós olhamos para as vantagens que nós podemos oferecer, nós temos que olhar primeiro para as vantagens para os motoristas. Por que para os motoristas? Hoje nós entendemos que esse mercado é 100% dominado pelo motorista, porque o motorista ele é o verdadeiro investidor. É ele que investe no carro, ele que investe na gasolina, ele que investe na roupa dele, na comida dele, no tempo dele, para poder fazer esse negócio acontecer. E ele é o verdadeiro empreendedor. Por que ele é o verdadeiro empreendedor? Porque muitos motoristas hoje, eles são advogados, eles são engenheiros, eles são, enfim, eles têm diversas outras profissões, mas eles decidiram, por opção ou por necessidade, empreender no mercado de mobilidade. E eles empreendem através do trabalho deles, através da expertise deles, através de todo o material de trabalho que parte deles. E aí, quando nós falamos de material de trabalho,
Então, significa que para você hoje, para você lucrar, para você ter dinheiro, para você ter vantagens no mercado de aplicativo, você tem que ter uma ferramenta de trabalho chamada carro. E hoje o carro também é do motorista, independente que seja dele, independente que seja alugado, independente que seja emprestado. Quando nós tivemos esse entendimento, e aí aqui vocês vão entender toda a nossa estratégia de marketing, nós entendemos que para a gente fazer as pessoas aderirem ao nosso aplicativo, nossa estratégia seria convidar os motoristas primeiramente a ser nosso sócio. Porque hoje os motoristas, as grandes empresas, nossas concorrentes, elas não conseguem entender que não são os motoristas que dependem delas, mas são elas que dependem do motorista. Porque o motorista ele pode monopolizar o mercado. Se os motoristas eles tivessem tido uma ideia antes da gente, de se juntar todos eles, todos os 1.600.000, que hoje é um dado da internet que tem, da quantidade de motorista que existe hoje no país. Se eles tivessem entendido que nós estamos entendendo agora essa dinâmica, e eles decidissem, entre eles aí, juntar 200, 300 mil reais para poder fazer o primeiro investimento, deixar a plataforma pronta e criar um plano de ação assim, muito bem detalhado e muito bem apresentado, onde todo mundo ganhasse dinheiro, eles não iam precisar mais de nenhuma outra mobilidade. Por quê? O mercado são deles e dominados por eles. Então, quando nós entendemos isso, nós buscamos saber qual que é a maior dor dos motoristas. Existem diversas plataformas de mobilidade. E a maior dor é a taxa variável e a falta de transparência. A taxa variável porque varia de 23% a 45%. E a falta de transparência é que o valor que aparece no aplicativo do passageiro é diferente do que aparece para o motorista. E muitas das vezes, quando eles têm a oportunidade de ver, de pegar na mão e fazer um comparativo, já teve corrida de ser cobrado mais de 50% de taxa deles. E essa é a maior reclamação dos motoristas a nível Brasil. E aí nós resolvemos isso de uma maneira muito simples. Hoje a nossa taxa ela é de 21% e ela é fixa em todo o território nacional. Então, sempre, independente da corrida, independente do dinâmico, independente do horário, independente da distância, sempre a nossa taxa vai ser 21%. Mas melhor do que resolver a maior queixa dos motoristas é a possibilidade de fidelizar todos os clientes dele, podendo ganhar mesmo com o carro parado. E aí sim, a gente vai entregar para os motoristas liberdade financeira e tempo para a família. E por quê? Qual que é a lógica disso? Hoje o motorista ele faz uma média de 30 a 40 corridas por dia. Cada corrida dessa nunca é só uma pessoa. Às vezes tem 2 pessoas, às vezes tem 3 pessoas. Então o mínimo que passa por dia de clientes no carro de um motorista, o mínimo são 60 pessoas. Só que se eu pego hoje um aplicativo de manhã para poder ir em algum lugar, quando eu for voltar para o meu apartamento, eu não vou voltar no mesmo carro, no mesmo motorista. Então, significa que todos os dias, esse mesmo motorista, ele tem que pegar pelo menos 60 pessoas, todos os dias, pessoas diferentes. Com o nosso aplicativo, tem a possibilidade de fidelizar todos os clientes. E aí, olha só que matemática interessante. Se ele passa o aplicativo para 30 clientes por dia, de uma maneira muito simples, ele coloca o QR Code de cadastro dele no banco do encosto traseiro, e aí o cliente vai entrar, o passageiro, que é um cliente potencial, e ele vai comunicar que agora existe um novo aplicativo, que é muito mais vantajoso para ele, muito mais vantajoso para o cliente também, para o passageiro, e que vai chegar um dado momento em que eles só vão aceitar a corrida desse aplicativo, e aí ele vai indicar para o cliente baixar esse aplicativo, para o cliente avisar para os amigos, para os parentes, e vai comunicar que todas as vezes que alguém fizer uma corrida através da indicação dele, ou de indiretamente até a 5ª geração, ele vai ter participação nos lucros dessa corrida. E aí, se ele faz isso com 30 passageiros por dia, em 10 dias, um motorista sozinho, tá? Estamos falando de um motorista trabalhando sozinho, o que ele faz normal todos os dias. Em 10 dias, ele fidelizou 300 clientes. Em 20 dias, 600 clientes.
em 30 dias, 900 clientes. 900 clientes que fazem parte do primeiro nível dele, onde todas as vezes que esses clientes fizerem uma corrida novamente, independente que seja no carro dele, independente que seja no carro da equipe dele, ele vai ganhar 20% dessa corrida, 20% do lucro dessa corrida. E o mais interessante é quando nós olhamos da vantagem para os passageiros, e aí engloba os passageiros, pessoas empreendedoras e os motoristas também. Por quê? Preços acessíveis, a gente tem que ter a obrigação de ter, né? Porque senão os passageiros não iam aderir ao nosso aplicativo. Segurança garantida, isso é obrigação, é uma regra, é uma lei, então a gente só poderia ter lançado o nosso aplicativo em todo o território nacional se a gente estivesse dentro dos padrões da lei que rege o nosso país. Agora, ganhar dinheiro divulgando, isso é inédito. Isso é inédito. Só que o mais interessante, e isso serve para motorista, passageiro e empreendedor, porque para todo mundo é igual, imagina se você cadastra 10 motoristas na sua primeira geração. 10 motoristas na sua primeira geração. Significa que, seguindo a mesma matemática aqui de um motorista sozinho, e agora com 10 motoristas da minha primeira geração, no meu primeiro dia eu já cadastrei 300 passageiros. Lembrando que a gente está fazendo uma média muito abaixo da realidade. Então, no primeiro dia, 300 passageiros. Em 10 dias, 3.000 passageiros. Em 20 dias, 6.000 passageiros. Em 30 dias, 9.000 clientes. 9.000 passageiros que todas as vezes que eles fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% do lucro dessa corrida. Mas o que é mais incrível, é que é muito simples você hoje conhecer 10 motoristas. Existem, por exemplo, grupos de motoristas que são 500, 1.000 motoristas. Olha só que interessante, nós pagamos hoje até a 5ª geração. Mas se você pegar 10 motoristas na sua primeira geração, e aí ensinar esses 10 motoristas a cada um trazer 10 motoristas e parar só na terceira geração. Só na terceira geração. Você vai ter aí 1.010 motoristas na sua equipe. Só aí na sua terceira geração. Isso significa que em 30 dias você vai ter mais de 1 milhão de clientes ativos dentro da sua rede de usuários. E isso aqui é matemática, é uma ciência exata, onde nós sabemos que o aplicativo é gratuito, que é uma vantagem assim, indiscutível para os motoristas, que eles trabalham normalmente, pegam mais de 60 pessoas por dia, e para eles mandarem o link gratuito para 30 pessoas por dia, isso é muito simples dele fazer. Então, matematicamente, em 30 dias, ele cadastrou 900 clientes. Se nós temos hoje 10 motoristas fazendo a mesma coisa, matematicamente, em 30 dias, nós temos 9.000 clientes na nossa segunda geração. Se a gente pega 10 motoristas e ajuda eles a cada um cadastrar 10, só até a terceira, em 30 dias, nós temos mais de 1 milhão de usuários distribuídos entre toda a nossa rede de usuários. Mas o mais interessante é quando nós olhamos para essa tabela de simulação. E é muito importante essa tabela de simulação. Porque nessa tabela de simulação, na nossa primeira geração, é 20 pessoas comuns. Não são motoristas, não são empreendedores que vão fazer esse negócio, um negócio mesmo deles, mas 20 pessoas comuns. Dessas 20 pessoas comuns, elas vão chamar apenas 10 pessoas cada uma. Apenas 10 pessoas comuns. E isso vai se dar até a 5ª geração. E essas pessoas comuns que nós convidamos, elas vão fazer apenas uma corrida no mês inteiro. E não tem como fazer uma corrida só, porque se você vai, você tem que voltar. Mas, matematicamente, uma corrida só no mês inteiro. E todas essas corridas, sem exceção, custaram R$10. Então, olha que interessante. 20 pessoas comuns, cada uma convidou 10 até a 5ª geração, cada uma fez uma corrida só no mês inteiro, e todas as corridas foram R$10. Você ganhou aí de lucro, porque é a sua rede de usuários. Então, você está ganhando do lucro da corrida. R$ 22.250,40. Só que a gente está falando de uma corrida só que se uma pessoa vai, a pessoa vai voltar. Então, no mínimo, isso aqui é R$ 44.500,80.
Só que a gente está falando aqui, bem reduzidamente, de 20 pessoas comuns. Só que quando nós olhamos para esse negócio, a gente está trabalhando, não é com pessoas comuns, são com motoristas, que a gente está dando a oportunidade deles ser dono da própria plataforma deles. Então, vai ser muito simples para você ter um motorista que traga 900 passageiros no mês. Muito simples você ter 10 motoristas que vão trazer 9.000 passageiros no mês. E muito simples você ter 10, 20, 30, 40, 100, 200 motoristas e milhares de passageiros e milhares de empreendedores que vão trazer dezenas, milhares de pessoas. Só que dentro dessa tabela aqui, o mínimo do mínimo do mínimo dá R$44 mil, para vocês entenderem a magnitude do que a gente está apresentando para vocês. É algo realmente que é indiscutível, porque é gratuito, ninguém tem que pagar para ver nada. Vocês vão ser pagos para poder ver. E a nossa estratégia de marketing foi uma estratégia de marketing que hoje é inegável. É inegável. Qualquer motorista não tem como ele não querer trabalhar conosco. Consequentemente, eles monopolizam o mercado, aonde eles conseguem aí pelo menos 50% da fatia desse bolo. E aí, quando a gente fala vamos falar de 10 milhões de lucro, imagina que a empresa teve 10 milhões de lucros. Desses 10 milhões, 4 milhões e meio é dividido com todos os usuários, todos vocês que baixaram o aplicativo gratuitamente e mandaram para as pessoas. Vai determinar quanto que você vai ganhar, dependendo de quantas pessoas você convidar e ensinar para elas a convidar outras pessoas também. E o mais incrível é que nós estamos falando apenas de uma categoria, de carro. Só que o nosso aplicativo tem 14 categorias. Tem carro, moto, entregas, tem fretes, mudanças, tem guincho, tem táxi, olha só que incrível, táxi, tem bike, elas e elas, para quando só mulher quer ir só com mulher, tem de viagens, tem o rural de máquinas agrícolas, que é alugada por hora, tem pet, que hoje o mercado pet cresce assim de uma maneira assombrosa, compartilhada, como um grupo está indo para o mesmo lugar e vai compartilhar, executivo, quando você quer um carro de luxo, ou então mercado, você vai fazer compra e quer levar suas compras. E é interessante todas essas modalidades, porque tendo um entendimento do nosso negócio, cresce muito rápido, né? A quantidade de pessoas aqui. E aí, quando nós olhamos para todas essas modalidades, tem modalidade aqui, por exemplo, de frete, que vai ser 300, 400, 500 reais, de guincho, de rural, que vai ser de mais de 2 mil reais. E o mais interessante é que a nossa comunidade ela vai crescer de uma maneira assombrosa, e todas as categorias nos dão dinheiro, e a gente vai começar a cadastrar os guinchos da nossa cidade, os caminhões que fazem frete da nossa cidade, os táxis da nossa cidade. E aí, imagina só, quando começar a ter várias corridas de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, R$1.000. R$1.000. E todas essas corridas, elas não têm hora para acontecer. Agora mesmo, nesse exato momento que a gente está aqui nessa reunião, milhares de corridas estão sendo encerradas e milhares de corridas estão começando novamente. No próximo minuto, milhares de corridas vão ser encerradas, milhares de corridas vão começar novamente. Isso vai noite adentro, madrugada fora, e quando estiver amanhecendo, milhares de corridas vão ser finalizadas e milhares de corridas vão ser inicializadas novamente. Então, quando nós falamos que você tem a oportunidade de ter uma renda passiva, ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias da semana, é a mais pura realidade. É o que hoje as nossas concorrentes ganham, elas ganham dinheiro dormindo. E qual que é a nossa visão? É levar as pessoas uma oportunidade real de mudança de vida, impactando positivamente a economia brasileira e criando parcerias duradouras. Mas isso aqui, por mais bonito que seja, porque isso daqui é bonito, isso aqui é nobre, mas não é só por conta disso. É por conta que essa estratégia de marketing, ela funciona, porque a gente está te levando a uma oportunidade real de mudança de vida. Não tem como falar que não. Não tem como falar que não, é de graça. Você nunca na vida vai precisar investir nada. E detalhe, tá? Taxa mínima, o saque mínimo aqui é R$50. Então significa que sempre quando você tiver R$50 no seu aplicativo, em dias úteis, você vai pedir saque e em 48 horas úteis, você vai receber o seu dinheiro.
Então, isso vai impactar positivamente a economia brasileira, sim, e vai fazer com que as pessoas elas criem uma parceria duradoura com a gente, porque você vai ganhar dinheiro aqui, por que você vai usar outro aplicativo? Então, por mais que isso seja muito nobre da nossa parte, mas nós estamos fazendo isso porque é a estratégia que é usada para poder brigar com as nossas concorrentes, que são bilionárias. Bilionárias. Mas todo gigante, com uma boa estratégia, por menor que você seja, você consegue derrubar. E essa é a nossa estratégia. É levar você uma oportunidade real de mudança de vida. Fazer você ganhar dinheiro nesse mercado de verdade. De verdade, você ganhar dinheiro de verdade. Fazer com que você tenha uma renda significativa, tão somente por você indicar pessoas. Indicar pessoas. Indicar pessoas. E nós tivemos essa ideia de chamar os motoristas para ser nosso sócio, porque não tem como o motorista hoje falar não, porque o aplicativo foi feito para eles. E aí, consequentemente, os clientes desse mercado, que são os passageiros, confiam em quem? No motorista. E o motorista vai comunicar, ó, baixe esse aplicativo e daqui a pouco vai ser só ele. E aí eu, como cliente, lógico que eu vou baixar, vou falar para minha família, para meus amigos, ó, esse aplicativo aqui, o motorista me avisou e tal. Rede social, a notícia corre rápido. O que vai acontecer? Todo mundo vai começar a usar nosso aplicativo, vai começar a usar nosso aplicativo. Nessa de começar a usar nosso aplicativo, a gente vai começar a ganhar um mercado, que é um mercado que, em 2024, faturou 100 bilhões de dólares. Então, é esse convite que nós estamos fazendo para vocês. E hoje nós temos a presença do nosso fundador, Ed Carlos Rocha. Né? Ed Carlos, como sempre, eu tenho que, antes de passar para você, eu tenho que expressar minha gratidão. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela ideia, muito obrigado por você ser um empresário que aceita opiniões, que montou um corpo corporativo assim, surpreendente. Hoje, o nosso corpo corporativo assim é fantástico, cada um na sua função, assim, cada pessoa que tem a mesma visão, né, o nosso corpo jurídico, o nosso corpo contábil, né, toda a estrutura que tem por trás. Então, eu sou muito grato a você, Ed Carlos, e eu fiquei sabendo que você vai ter uma novidade para a gente aí, né? Então, com vocês, Ed Carlos, com algumas novidades que eu tenho certeza que vocês não vão dormir hoje. Olha só, pessoal, muito bom. Eu fico feliz aqui poder estar com cada um de vocês nessa noite. Desculpa que eu estou um pouquinho rouco, que hoje acho que já falei com tanta gente hoje. O pessoal vai entrando em contato, vai ficando eufórico, vai perguntando e a gente vai tirando algumas dúvidas. Pessoal, o pessoal me pediu, né? E eu não podia deixar de atender, tá? Fizeram muitas perguntas, pessoal. Infelizmente, eu não vou conseguir responder todas. Algumas, inclusive, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem vários vídeos nossos aqui. Tem um, inclusive, de um bate-papo entre o Fábio Lopes e eu, trazendo algumas respostas a algumas indagações de perguntas que vocês têm, tá? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar. Nós estamos aqui com 93 pessoas na sala. Tem ainda no YouTube aqui mais uma gama de pessoas lá nos assistindo através da transmissão pelo nosso canal do YouTube. E, gente, eu quero parabenizar também alguns amigos que estão aqui conosco, eu não vou lembrar do nome de todos, mas teve um aí que mandou um vídeo top, o Fabiano, acho que é do Rio de Janeiro, inclusive está até conosco aqui na sala, eu acredito, tá? Fabiano, tá de parabéns, meu amigo, pelo seu empenho, pode ter certeza, todos aqui sem exceção, tá? Vão tirar muito proveito, muita vantagem dentro do nosso negócio, tá bom? Olha só, pessoal, a novidade seguinte, eu gostaria de trazer para vocês algumas perguntas que o pessoal traz aqui. Foi mais de 29 perguntas, eu selecionei algumas, outras eu já vi que já estava conosco, tá? Lá no nosso canal do YouTube também, entendeu? Que é no canal da MRP, do Grupo MRP, e você pode ir lá e ver essas perguntas que já foram feitas e desvendá-las também, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, nosso negócio, tá? Traz uma transparência muito grande. Nós trabalhamos com Trello em cima de um princípio e valores que jamais se negociam, tá? Valores esse que traz para vocês uma segurança maior, de poder convidar os seus amigos, convidar as pessoas que você realmente gosta e quer que elas também evoluam junto com você dentro do nosso ecossistema, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui rapidamente só algumas perguntas. A primeira aqui da Maria Elza, tá? Pergunta da Maria Elza: por que você decidiu criar o MRP Mob dentro do Grupo MRP? Olha só, dona Maria, é o seguinte, o Grupo MRP ele já existe, tá?
ele já existe na realidade, nós somos um grupo e já temos várias empresas atreladas dentro do nosso ecossistema. Nós criamos o grupo MRP exatamente por conta do grupo do conselho, reunimos há algum tempo atrás, entendeu? De agosto para setembro, e estudamos o mercado e vimos que realmente é um mercado muito promissor e que é um mercado que, em contrapartida, pode dar muita vantagem a todos aqueles que estão envolvidos, entendeu? Seja ele passageiro, seja ele um usuário, motorista, entendeu? Ou alguém que indica alguém dentro do nosso ecossistema, entendeu? A nossa decisão, ela partiu exatamente desse ponto. Por que não fazer algo que, de certa forma, pudesse levar não somente distribuição de renda, mas um nível de conhecimento muito maior que te desse aí a vantagem de você poder, por exemplo, se destravar na tua vida financeira sem precisar colocar dinheiro no seu bolso, tá bom? Aí teve outra que perguntou aqui, desculpa, Maurício, né? Não deu sobrenome. Maurício perguntou, o que de fato é o Grupo MRP? Pessoal, o Grupo MRP, inclusive falando um pouco sobre a sigla, MRP significa Mentoria Rede Proativa, tá? Na realidade, nós buscamos destravar isso na vida de quase que todos os brasileiros, principalmente nossos alunos que já estudam conosco, que já buscam aqui o nosso nível de conhecimento, para você, de fato, entender que existe algo mais além, entendeu? Algo que pode te nortear e levar você realmente a ter muito mais resultado na sua vida, entendeu? Proatividade são pessoas que tomam a iniciativa de fazer acontecer, não ficam esperando, são pessoas que realmente fazem o movimento, são fazedores dentro de um ecossistema, entendeu? Então, o Grupo MRP, ele é isso. Nós temos também dentro do Grupo MRP o MRP Gold, tá? Das nossas mentorias. O MRP Med, que está em stand-by, logo, logo também vai estar escalando a nossa telemedicina dentro do nosso ecossistema. Nós teremos aí também o nosso MRP Bank, que é uma fintech que teremos talvez até o final do ano, ainda não é certeza, tá? Talvez até o final do ano, porque o nosso foco principal agora é startar a nossa MRP Mob, tá? Que é a nossa mobilidade que enriquece a sua vida, tá? Esse é o Grupo MRP. Temos outros referenciais dentro das nossas categorias desse empreendimento, e eu tenho certeza absoluta que todos que vão se envolver vão poder sim participar de todo o ecossistema. E o próprio Maurício perguntou, eu posso participar de todo o ecossistema da MRP e ganhar dinheiro? Não somente pode, pessoal, mas deve, tá? Deve, porque é aberto a todos. Porém, qual que foi o fator de criar o MRP Mob? O MRP Mob é que te dá poder de compra, vai colocar dinheirinho no teu bolso. Dinheirinho no teu bolso, entendeu? E você vai poder falar assim, opa, peraí, estou numa empresa séria, idônea, sólida, entendeu? E que paga. Gente, simples assim, séria, idônea e que paga. Então, nossa empresa, ela paga, tá? Vamos lá. Pergunta de número 3. Qual é o propósito do Grupo MRP? Gente, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu gostaria de responder. É anônimo quem me mandou essa pergunta aqui. Qual é o propósito, tá? Gente, o primeiro propósito que a gente quer é distribuição de renda, tá? Nós queremos a distribuição de renda. Mas o propósito maior é levar você a um nível de conhecimento maior. É você realmente evoluir, crescer como pessoa, se desenvolver, tá? Saber realmente quem é você e descobrir o seu propósito de vida. Afinal de contas, ninguém é tubo que veio nesse mundo para deixar as oportunidades passando e você não abraçar. O que a gente quer fazer é você enxergar, ter uma mentalidade renovada, entendeu? Então, nosso propósito realmente é fazer com que você escale sua vida e cada dia suba um degrau a mais, tá bom? Tem muita coisa boa acontecendo e você ainda não pode saber. Deixa primeiro você usufruir de todos os benefícios da MRP Mob para depois falar assim, opa, peraí, eu quero sim fazer parte de todo o ecossistema do Grupo MRP, entendeu? Vamos lá. Pergunta aqui do Ayrton Júnior, diz assim, número 4, tá? Por que ainda não posso baixar o aplicativo, né? Aí eu estou respondendo aqui, tanto para ele quanto todos vocês. Gente, olha só. O nosso aplicativo ele não pode ser baixado ainda. Por quê? Ele está em fase de teste, tá? Os nossos desenvolvedores estão fazendo teste em cima de teste. Tem que ver realmente se a quilometragem vai rodar certinho, se cada KM rodado vai bater, tá? Se esses KMs, eles realmente vão distribuir em rede os níveis, tá?
os 5 níveis, batendo suas bonificações em termos percentual corretamente, tá? Então, assim, não pode baixar, por quê? Se for todo mundo baixar o app, agora acaba atrapalhando essa fase de implementação da integração do marketing de rede junto ao aplicativo que já vai estar na Play Store e na App Store, tá bom? Então, exatamente por isso que não pode baixar. Pergunta de número 5, tá? É do Fábio Assunção. Fábio Assunção. Parece nome de artista. Ó, gente, a pergunta dele é sério mesmo que eu não preciso investir nada? Gente, exatamente isso. Você não precisa colocar um único centavo aqui dentro. Todo investimento, como o Fábio Lopes falou, com muita propriedade aí, já foi feito, tá? Todo investimento já foi feito. Então, você não precisa colocar sequer um centavo, entendeu? E fazer parte disso. E você fala assim, pai, eu estava lá no começo. Gente, é incrível. Presta atenção. Pega a visão comigo aqui. Você que está dentro do negócio, tá? Você tem a oportunidade de chegar no negócio que nem abriu ainda a fonte. Diz que quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? E olha só, exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos numa fase de pré-lançamento, gente. É sério, eu peço assim um pouquinho mais de humildade, paciência, que logo, logo você vai estar com o melhor aplicativo na tua mão, à disposição de poder ganhar. Não é pouco dinheiro, não, gente. Dá para ganhar muito dinheiro, tá? Vamos lá. Então, não precisa investir absolutamente nada. Vamos lá. Vamos lá. O número 6, assim. Por quanto tempo eu vou receber as bonificações da MRP Mob? Olha só, pessoal. Essa pergunta ela surgiu exatamente de uma pessoa fake que entrou. Fala, isso aí é só para chamar o pessoal, depois eles vão lá e trava e ninguém mais vai ganhar bonificação. Não, pessoal. Não é o nosso propósito fazer isso, tá? Por quanto tempo eu vou ganhar aqui dentro? Pelo resto da sua vida. E outra, passa de geração a geração ainda. E não se trata somente disso, não. Vai chegar um dado momento que você vai querer ampliar os seus ganhos, vai querer conhecer um pouco mais do que está arregimentado no nosso sistema, e você vai entender que apenas os ganhos da MRP Mob, eles são circunstanciais. Por quê? Ele depende do seu mérito de trabalho, aquilo que você vai executar. Nós vamos enxergar o seu potencial e é lógico que você vai ser reconhecido, ganhando dinheiro pelo resto da sua vida, dentro de algo que você criou, tá? Ou seja, seu network, sua rede de relacionamento está envolvido com você dentro do nosso ecossistema, tá bom? Vamos lá. Pergunta de... Então, ou seja, pessoal, não tem tempo não, tá? É por tempo indeterminado. Ele vai passar de geração para geração. Vou treinar minha filha, vou treinar meu filho. Depois eles vão me suceder dentro disso aqui, entendeu? Com uma característica de uma empresa que depois vai estar aí arregimentando dentro de ações na Bolsa de Valores. Vão chegar nesse patamar também, tá? Que ela vai crescer, pessoal, vai se agigantar, entendeu? Vamos lá. Número 7, pergunta do Márcio Pires. Márcio Pires diz o seguinte: a MRP Mob é uma pirâmide financeira? Pessoal, isso aqui eu faço questão de responder. Gente, olha só. A MRP Mob não é e nunca vai ser uma pirâmide financeira, tá? Em primeiro lugar, para você entender, Mário, é o seguinte, aliás, Márcio Pires aqui, ó. É o seguinte, você não injeta dinheiro, tá? Pirâmide financeira é quando é dinheiro por dinheiro, entendeu? Indicar por indicar, você indica muitas coisas, entendeu? Várias empresas. Algumas você ganha um cashback, que é o dinheiro de volta em cima de cada compra, tá? Aqui, meu amigo, você vai trabalhar o quê? Com algo que foi lhe concedido, quando teve uma concessão para você, gratuita, você não pagou pelo aplicativo, você não vai pagar manutenção nenhuma dele, você não vai pagar ativação nenhuma, você não precisa pagar mensalidade, tá? Então, não é e nunca vai ser uma pirâmide financeira, porque você não injeta dinheiro. A palavra pirâmide financeira, ela já diz isso. Financeira. Você precisa de dinheiro. Existe uma base lá embaixo que tem que ser retroalimentada o tempo inteiro, entrando recurso. E se parar de entrar gente, ela quebra. O nosso não, pessoal. Aqui o nosso negócio só quebra se todo mundo parar de usar o aplicativo. Mas aqui é uso do aplicativo. Entendeu?
é uma coisa que ninguém vai parar, porque você, de certa forma, vai se tornar um cliente seletivo entre pegar uma mobilidade que não te dá nada, você vai pegar uma mobilidade que te dá vantagem, inclusive dinheiro, entendeu? E você vai ser um exemplo, uma prova social para aqueles que estão entrando que vale a pena, sim, utilizar a nossa mobilidade urbana. Está entendendo? Então, diferente talvez dos concorrentes, nós estamos aqui para entregar para você vantagens, inúmeras delas, como foi aqui já mostrado para vocês e proposto, tá? A outra pergunta aqui, talvez um ciumento, pessoal, tá? Ele não me falou o nome, né? Mas diz assim, ó, a pergunta número 8, tá, gente? Eu não vou responder todas, só tem mais duas, viu, gente? Só tem mais duas, tá? A pergunta de número 8. Por que tantas vantagens para os motoristas se eles já ganham dinheiro em suas corridas? Pessoal, eu queria que você se colocasse um pouco na pele do motorista, tá? Veja bem, o motorista, ele é um cidadão autônomo, independente naquilo que ele faz, tá? Foi exatamente por enxergar essa dor que nós, do Grupo MRP, decidimos desbravar esse mercado. Vocês vão entender muito bem por que eu estou dizendo isso. Andando em algumas mobilidades, a gente via a insatisfação, entendeu? Às vezes até o menosprezo, por conta do abandono que às vezes esses profissionais têm, certo? Por quê, pessoal? Veja bem comigo aqui. Se eu vejo, por exemplo, um profissional que ele não é de aço, ficou doente, está lá parado dentro de um hospital, certo? E aí, num dado momento, eu falo, poxa vida, e agora? Quem poderá me socorrer? Está entendendo? Quem poderá me defender? Não tem. Nenhuma mobilidade vai levar sequer um único comprimido para lá. Pensando nisso, nós decidimos realmente criar dentro do nosso modelo de negócio uma maneira do nosso motorista poder fidelizar a clientela que entra dentro do carro dele. Vocês estão entendendo? E olha só, pessoal, essa live está sendo gravada, tá? Você compartilhava com todos os motoristas que você conhece e diria para eles, inclusive, para eles irem até o final desse vídeo, que eles vão ver um bônus especial, que é exatamente essa notícia que eu estou dando aqui. Então, Deus o livre, ele caiu numa cama, está doente, se ele fidelizou a clientela dele, ele nada mais, nada menos, criou ali o quê? Um ativo, uma grana passiva, entrando todo santo dia para ele, das pessoas que ele cadastrou, trouxe para dentro do nosso aplicativo, elas estão utilizando carros e motos, e quem sabe os guinchos, os fretes, e subindo bonificação, que é justo. É um cidadão que pagou o preço, colocou o carro dele que está desgastando o tempo inteiro, entendeu? Então, meu amigo, desculpa te frustrar, mas realmente o motorista, ele é o coadjuvante desse nosso time aqui, entendeu? É o cara que faz acontecer, entendeu? Ele que coloca o seu instrumento de trabalho, sua ferramenta, e que vai fazer realmente, de fato, esse negócio acontecer. Mas ó, talvez você pode estar se perguntando, mas é a gente que paga. Aí você só paga porque tem para pagar, entendeu? Você só paga porque existem os carros que vão te levar. E se eles pararem de levar, você vai pagar para quem? Vai pagar quando? Tá entendendo? Então, desculpa falar. Eu acho que esse universo maravilhoso que a gente tem, todos podem usufruir da mesma forma, tá, gente? Todos podem usufruir da mesma forma. Ninguém vai ficar para trás dentro desse negócio fantástico e extraordinário, tá bom? E assim, não quero te frustrar, mas você também é muito bem-vindo dentro do nosso negócio, tá? Penúltima pergunta. Desculpa, pessoal, ainda estou me recuperando da gripe, mas faz parte do processo, tá? Penúltima pergunta aqui. Pergunta do Amauri Ramos. Olha aí. Amauri Ramos perguntou o seguinte, de Goiás, tá, gente? Amauri Ramos, de Goiás, perguntou o seguinte: até quanto eu posso ganhar na MRP Mob? Meu amigo, essa pergunta, você me desculpa, tá? Mas eu vou ter que ser muito bem transparente com você. Tá? Você pode ganhar quanto você quiser, entendeu? Depende de você, como um empreendedor, pegar a visão do negócio, compartilhar essa visão com o maior número possível de pessoas. Por isso que aqui é meritocrático o seu trabalho, tá? Você vai construir sua network, só que se você for uma pessoa inteligente, Amauri, o que vai acontecer? Você não vai somente trazer a pessoa para dentro. Você vai dar um recrutamento, você vai levar para os treinamentos, você vai incentivar a estar nas lives, entendeu? Teremos sempre nossas lives de treinamento. Elas vão
elas não vão se intensificar tanto, mas elas vão sendo reduzidas até o momento que a gente tiver o maior número possível de pessoas já vendo nossas lives. Mais estarão gravadas, você poderá recomendar essas lives para seus amigos. Isso se chama preparo de um campo. Você está semeando uma boa semente agora. Tá entendendo? Então, Mauri, não tem limite, tá? Vamos supor, fazendo aqui uma simetria, se você tivesse, por exemplo, hoje 300 pessoas direto ligadas a você, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, que você não ganharia menos que 400, 500 mil todos os meses. Sério, de cara, sem colocar um único centavo. Gente, eu estou falando a mais pura verdade, tá? A mais pura verdade. Você com 300 direto com você, incentivando, ensinando, recrutando eles a fazer o mesmo, não tem como se tirar menos do que 300, 400 mil todos os meses, certo? A gente não gosta de ficar falando cifras muito altas, porque às vezes até mesmo assusta, certo? Fica ali com aquela metodologia que foi passada para vocês, logo na apresentação do nosso plano de negócio, falando de 23 mil, 22 mil, certo? Se pegar uma única corrida, povo que você conhece. Mas não se trata só disso, porque quem vai tem que voltar. Tá entendendo? Então, é basicamente isso aí. Não tem limite. Você pode ganhar 1.000? Pode. Quer ganhar 10 mil? Trabalha um pouco mais. Se esforça, ande uma milha a mais, você vai ganhar. Ah, não, quero ganhar 40 mil. Se esforça, quadriplique seu esforço. Não, cara, eu quero montar a minha aposentadoria. Está aqui, pessoal. A chance e a grande oportunidade para todos vocês montar a sua aposentadoria. Nós não estamos criando um negócio para nascer hoje, daqui um mês, 2, 1 ano, 10 anos, morrer não, pessoal. Isso aqui eu quero deixar um legado para a minha geração futura, a próxima geração que vier. Entendeu? Eu estou com 47 anos hoje. Eu ainda quero aqui, por 7 anos a fio, trabalhar forçadamente até preparar um outro sucessor para entrar no lugar. Caso não tenha, nós teremos nossos acionistas, pessoas de muito potencial, que poderão substituir e continuar continuidade a este império que está se consolidando. Tá bom? Somos simples, estamos aqui, pessoal, fazendo o máximo de nós para poder trazer a melhor proposta para cada um de vocês. 10ª e última pergunta aqui, né? Pergunta do Anderson, tá? Anderson do Rio de Janeiro. Tá? O Anderson, ele pergunta o seguinte, acho que ele não entendeu ainda, né? Uma pergunta que ele fez, possivelmente ele não entendeu. Somente os motoristas poderão indicar os passageiros? Não, Anderson. Não, tá? Ó, aqui o motorista pode indicar o passageiro, um passageiro pode indicar o motorista pode indicar outro motorista, o passageiro pode indicar outro passageiro. Não tem limite, tá? Todo mundo pode indicar todo mundo dentro desse nosso negócio, certo? Todos podem um indicar ao outro, sem exceção, dentro do nosso ecossistema, tá bom? Então, assim, Anderson, fica aqui a boa notícia para você, irmão. Talvez você estava preocupado, nossa, será que somente os motoristas poderiam estar indicando? Não, tá? Passageiro indica passageiro, passageiro indica motorista, motorista indica motorista e passageiro indica passageiro, tá? Então, fica aqui, pessoal, o nosso recadinho, tá? É uma satisfação enorme poder recebê-los aqui com a gente, viu? E assim, eu estou maravilhado pela quantidade de pessoas que estão nos procurando. É um sinal que realmente conseguiram detectar como uma grande oportunidade, uma proposta incrível que realmente pode mudar a vida de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tá? No canal, para poder estar acompanhando toda a evolução do nosso negócio, tá acompanhando aí o feedback que a gente vai estar dando, o andamento que está o processo do nosso link. Logo, logo o link será liberado para vocês. Estamos na fase de teste, viu, gente? Fase dos testes, para poder vocês receberem aí limpinho nas mãos de vocês, os seus respectivos links, e já começar a mandar para os seus grupos. E eu me assustei hoje em saber que já estamos com mais de 194 grupos de WhatsApp aguardando o start aí da nossa mobilidade, tá? Se você gostou aí da nossa reunião de hoje, deixa aquele like legal, se inscreva no canal e ative também lá o sininho das notificações para que, de fato, você possa receber aí sempre as comunicações das próximas lives que estaremos fazendo, tá? No mais, um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.